Nesse vídeo aqui são 4 notícias muito importantes para você, torcedor tricolor, que acompanha todos os dias aqui o trabalho da Central, informando com as principais notícias do nosso Flusão. Tem informação muito importante que sai da boca do Mário Bittencourt. Sua participação em podcast, né, resultou numa série de informações e ele prometeu investidores chegando ao Fluminense. Vou contar isso para vocês. Nino atraindo interesse de outros clubes em negociação com um clube que parecia que iria tirá-lo do Fluminense, trava. Fluminense também pode perder jogador de graça no fim da temporada. Vou trazer quem é o jogador para vocês. E Gigante Inglês faz sondagem por André. Então, são essas as informações que eu tenho para falar aqui neste vídeo. Então, comigo você já sabe, vou soltar a vinheta e contar tudo para vocês. Vem comigo! Antes de começar com as informações, verifique se você é inscrito no canal, venha fazer parte da família Central Fluminense. Somos mais de 33 mil inscritos, todos os dias trazendo informações do Fluminense para vocês. Deixe o seu like, que é muito importante para a gente alcançar muito mais tricolores e continuar crescendo com o nosso trabalho sério aqui, beleza? Então, vamos começar com as informações, vamos começar com as notícias. Eu quero trazer aqui informação sobre o Nino, primeiramente, nosso zagueiro. O Mário deixou muito claro o acordo que fez com o Nino de liberá-lo ao final de 2023. Foi até um convencimento que ele conseguiu fazer, e ele revelou isso lá no Charla Podcast, né, que o Nino queria sair ano passado, ele ainda segurou, porque o Diniz pediu para o Mário segurar o Nino para 2023, que era uma das exigências do Diniz para renovar o seu contrato. Repórter informa que saída de Nino para o Nottingham travou. Desejo pelo Nino aumentou e muito após o título da Libertadores. A informação é da repórter Aline Nastari, da TNT Sports. Algumas equipes da Inglaterra, uma da Rússia e uma da Espanha, são as que sinalizaram ao Fluminense e seu staff. E o zagueiro e o Fluminense devem chegar num acordo para que seja definido tudo da melhor forma dos dois lados. Isso foi comentado bastante pelo Mário no Charla Podcast. Realmente o Mário abriu o jogo sobre isso. O Nino queria sair já desde muito tempo atrás, porque é um sonho do Nino jogar na Europa, criar a filha e viver com a família na Europa, jogar nas principais ligas. Ele tem a vontade de jogar na Premier League. Então, com certeza, a prioridade do jogador será jogar na Premier League, apesar da negociação ter travado com o Nottingham, pelo menos a princípio, neste momento. Então, torcedor tricolor, a verdade sobre o Nino é que ele vai sair. E quando é aí que vai morar a questão e para onde? Mas ele vai sair depois do Mundial de Clubes. Isso aí você já tem que ter em mente. É praticamente impossível o Nino ficar em 2024 no Fluminense. Desejo sorte para ele, que escolha o melhor para a sua vida. E claro, que o Fluminense também faça uma boa negociação para entrar um dinheirinho em caixa e fazer um reinvestimento na sua equipe. Então, por enquanto, travada a negociação do Nino, mas outros clubes estão interessados no zagueiro ainda do Fluminense. Beleza? Então vamos seguindo aqui com as informações, com as notícias, porque o Fluminense ele pode perder um jogador de graça no final da temporada. De quem se trata? Vou trazer agora para vocês, porque trata-se do meia Giovanni Manson, jogador que chegou desconhecido, da base do Santos, estava lá no Ajax B, nos primeiros jogos despertou a curiosidade de boa parte da torcida, mas acabou não tendo sequência durante a temporada. A diretoria ainda não se movimentou para renovar o contrato deste jogador, tá certo? O Fluminense ele tem, né, uma preferência de renovar
por mais 2 anos com o jogador. Segundo o jornalista do Lance, João Brandão, o Fluminense ainda não se movimentou para realizar essa opção que possui. Caso isso não aconteça, o atleta vai sair de graça para outro clube assim que 2023 acabar. Tendo pouco espaço com o Fernando Diniz, o desejo de Giovani, galera, é ficar no Fluminense e seu staff ainda não negocia a sua saída no momento. Caso saia do Fluminense, ele deseja deseja jogar aqui no futebol brasileiro, né? Ele acabou não tendo muito espaço, o Diniz, né, conhecia esse jogador, trouxe, mas acabou não rendendo o que se esperava aqui no Fluminense, não conseguiu desenvolver o seu futebol. É uma saída que, se acontecer, na minha opinião, não vai fazer falta, porque não é um jogador dentro da rotação do Fluminense, não é um reserva importante. Em momento nenhum da temporada ele conseguiu assumir essa função, mas é um jogador jovem que pode se desenvolver. O Fluminense tem essa opção aí de assinar por mais 2 anos, custo baixo, não sei se o Fluminense renova e empresta ele, mas enfim, é um jogador que realmente é uma opinião minha que deveria sair para outro time, porque realmente aqui no Fluminense não deu certo, ele não mostrou nem potencial, né, de melhorar, enfim, desenvolver o seu futebol aqui no Fluminense, e a gente tem uma base excelente, né, porque um Giovani Manson é um cara da mesma posição que o Arthur e pode pedir, tirar um pouco do espaço ali do Arthur até no banco de reservas. Então, para o Giovani Manson ficar assim no Fluminense, melhor que ele procure outro lugar para jogar e ser feliz. E desejo toda a sorte também no mundo para ele, mas essa situação é a de agora. O Fluminense ainda não procurou o jogador e nem o staff para renovação de contrato. Ainda faltam 2 notícias aqui. Vou, antes, né, de trazer as informações, mandar um abraço para a galera que está sempre pedindo aí para a gente falar aqui em vídeo. Um abraço para o Aldson Leão de Paritins, Amazonas, para o Marcos Afonso, que está sempre aqui conosco do Rio de Janeiro, para o Robson Couto, também assíduo aqui no canal, está sempre comentando, e para o José Carlos, do Rio de Janeiro. Valeu, galera. Então, você que quer um abraço, manda aí, comenta aí no chat da onde que você está nos assistindo. Então, vamos falar aqui de André, porque o André está sendo muito concorrido por times grandes da Europa e tem um gigante entrando nessa parada agora. É notícia quente, é notícia fresca e vinda lá da Inglaterra. Segundo o repórter inglês Jacques Talbot, Manchester United realizou uma sondagem pelo André, o volante tricolor, que deverá ser titular da seleção brasileira de Fernando Diniz nessa próxima data FIFA contra a Colômbia e contra a Argentina. Está sendo uma opção para suprir uma eventual saída de Casemiro, de 31 anos, que não vive um bom momento no Manchester e está na mira de clubes da Arábia Saudita. O Fulham é o possível destino do volante, segundo informações, é o time que saiu na frente, né, nessa corrida de contratar o André. E é importante a gente lembrar, o contrato do André é até dia 31 de dezembro de 2026, com uma multa rescisória de 40 milhões de euros. Quem chegar com 40 milhões de euros, o Fluminense não pode fazer nada e vai depender do André, onde que ele quer jogar. Só sobre essa informação do Manchester United, gente, de coração, eu não iria, se eu fosse o André, para o Manchester United, apesar de ser um gigante, um clube gigantesco, conhecido e etc e tal. É um destruidor de talentos nos últimos anos, absurdo. Todo talento que vai lá para o Manchester United se dá mal. Dificilmente jogadores estão se destacando, jovens, enfim, no Manchester United. Eu, assim, gostaria, né, de ver ele no Liverpool, porque é um gigante também, e é um clube que os jovens conseguem se desenvolver, o Klopp dá espaço para jovens jogarem, e o André chegaria com status ali de
titular. Hoje o André é jogador de seleção brasileira, gente. É um jogador cotado para substituir o próprio Casemiro na seleção brasileira. E o Fulham também seria uma ótima para ele se desenvolver. Já chegaria como titular no Fulham, sair sem dúvida nenhuma. E faria ali uma temporada como ponte para depois ir para outro time. E aí o Fluminense poderia ganhar um dinheiro de revenda e etc e tal. Até seria melhor pensando no Fluminense em dinheiro, né, financeiramente falando, porque Liverpool, Manchester United são clubes compradores que dificilmente fazem grandes negociações, vendem os seus grandes jogadores para outro time. Tá certo? Então, tem mais um clube gigante querendo, né, fazendo sondagem pelo André. Show de bola? Deixe seu comentário aí sobre essas informações que eu já trouxe. A última que eu quero trazer aqui é sobre Mário Bittencourt, né? O Mário abriu o coração lá no Charla Podcast, falou sobre diversos temas, e um deles foi uma informação importante, né? Garantindo investidores e a mira do Fluminense no bicampeonato da Libertadores. O Fluminense acabou de ganhar a Libertadores, mas o Mário tá focado já no bi da Libertadores, tá certo? Ele garante que o Fluminense contará com investidores nos próximos anos e um dos objetivos dele é o bicampeonato da Libertadores, só que ele também relatou a necessidade de equacionar as dívidas. Deixa eu pegar aspas aqui do Mário Bittencourt. Se temos a fórmula de fazer futebol de alto nível sem explodir o caixa do clube, temos de continuar com ela. O Fluminense é um clube equilibrado, equacionado, mas ainda com dívida grande. Chegarão investidores. Quem colocar dinheiro aqui terá de ser metade para pagar dívidas e metade para o futebol. Senão, não há dinheiro. Clubes vivem ciclo. Tem títulos que viram falência para um clube. Claro que queremos o bicampeonato da Libertadores. O Fluminense tem 120 anos e vai durar para sempre. O que eu quero é deixar o Fluminense respirando para as próximas gerações. Então, é uma aspas forte. Ele garante investimentos no Fluminense, investidores chegando no Fluminense. Aí, SAF ou não tem detalhes, mas o Mário já deixou claro que ele não quer SAF no Fluminense. Ele quer nos moldes da Crefisa no Palmeiras, da Unimed, na época que estava aqui no Fluminense. Então, a BTG e o Fluminense possuem um contrato, a BTG está fazendo essa busca no mercado por investidores, e segundo o Mário Bittencourt, nos próximos anos, e quem sabe 2024, teremos já novidades sobre investimentos chegando no Fluminense. Muito legal, muito bacana, mas a gente espera que não seja da boca para fora, né? Na empolgação, na animação do título, e etc. e tal, porque realmente o Fluminense precisa de investidores, apesar de ganhar esse título da Libertadores sem estar no auge financeiro da sua história. A gente teve a Unimed e não conseguiu ganhar a Libertadores, mas a gente sabe que o Fluminense tem sim seus problemas financeiros e precisa de dinheiro novo aí, até para conseguir se tornar sustentável, gerar mais receitas. Então, essas eram as informações, meus amigos. Vai chegar, segundo o Mário Bittencourt, investidores no Fluminense nos próximos anos. Gigante inglês, sondou André. Nino, negociação está travada e o Fluminense pode perder aí o Giovani Manso, meio campista de graça no final da temporada. Comente sobre essas notícias, deixe o seu like, ativa as notificações para não perder nada que a gente publicar. Inscreva-se no canal, venha fazer parte da família Central Fluminense. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.